Fala, meus amigos intelectualizantes, tudo bom com vocês? Tia Helena de volta, né? Helena de volta. Lembrando para vocês que eu sou teóloga, eu gosto de falar um pouco de mim, dizer quais são as minhas habilidades. Eu sou teóloga, formada em psicologia pastoral, em teologia no geral. Estou terminando um TCC em terapia cognitiva comportamental, expertise na área de relações humanas dentro do trabalho, solução de problemas, expertise na área de vendas, na área de atendimento ao público e relações interpessoais. Mas hoje eu vim trazer um pensamento. Eu estava ouvindo uma psicóloga, um podcast de uma psicóloga que, sabe aquelas coisas que no horário do almoço do trabalho a gente para assistir? Pois é, foi um desses aí. Então, eu achei muito interessante ela falando. Se eu achar esse podcast, eu coloco aqui, eu fico devendo para vocês. Mas só para dizer que ela me colocou para pensar. Sabe aquelas situações que a gente vive que machucam muito a gente? Sejam no trabalho, sejam na vida pessoal, sejam nos relacionamentos, sejam na igreja, sejam no centro, onde você, qualquer lugar que seja social, relacionamento humano, que te machuca, que o outro não vê ou finge que não vê ou não teve sensibilidade para ver? Pois é, eu vou dar um exemplo meu. Ano passado eu trabalhei numa empresa, não vou citar nomes, quem me conhece é que sabe, e que, claro, houve um pouco de inabilidade minha, porque eram muitas pessoas trabalhando juntas, e assim, muito pequeno, lugar muito pequeno, até o que você comenta, as pessoas usam, né, para jogar sobre você. E foi um ano que eu passei muito problema pessoal. E isso todo mundo passa, isso tudo acontece, mas isso não quer dizer, a gente não pode perceber que as pessoas do nosso trabalho não precisam saber o que a gente vive fora. Mas como era todo mundo agarradinho, meu telefone tocava, as coisas aconteciam, eu tinha que às vezes responder uma emergência, por mais que eu não pudesse pegar no celular. E as pessoas acabavam me perguntando e, querendo ou não, eu contava tudo para minha chefe. Né? Eu tenho tanta vontade de citar nomes porque eu não tive a oportunidade de dizer isso a ela, o quanto me magoou. Olha, eu vou dizer para vocês, eu sofri horrores na mão dela, horrores, de quando eu fui dispensada da empresa, eu chegar para o dono da empresa e falar. Porque eu fui porta-voz de mais de 10 pessoas que saíram no período que eu entrei e permaneci lá, que foram só 6 meses. Nesse período passaram mais 6 ou 7 pessoas que passaram lá, fora as que saíram, que entraram em contato comigo por conta dela, né? É uma pessoa que gerava dinheiro, fazia dinheiro. Infelizmente as empresas não olham mais essa questão de saúde mental, quanto mais você oferecer o que eles querem, e todos os lugares estão assim, né? Então quem tem que proteger as nossas emoções e não adoecer mentalmente somos nós. Então quanto mais fechados ficarmos, mais protegidos e mais profissionais formos, é sobre isso. Mas quanto mais eu permanecia ali e não caía na pilha da pessoa, mais ela me machucava. Aí eu ouvi uma pessoa falando, isso acontece também nos relacionamentos, né? Que as pessoas tem gente que te faz sofrer por maldade ou porque quer que você tome uma atitude, por N motivos. A gente não vai falar dos motivos, a gente vai falar aqui que o que eu estava falando com Deus e vi essa psicóloga falando, eu achei interessante. Acho que não foi nem uma psicóloga, foi uma socióloga. Gente, se toda vez que uma pessoa machucasse a gente emocionalmente, ela visse o sangue que escorre dentro de nós, né? Talvez sensibilizasse, talvez sensibilizasse. Talvez não sensibilizasse, talvez não sensibilizasse. E quantas vezes eu fiz a mesma coisa com pessoas que eu magoei, né? E não soube, porque eu não vi o sangue dela escorrendo do coração dela, da mente dela, e ela purgando aquele sangue interior. Porque sangue, se você não sabe, quer dizer vida. É vida, sangue é vida, né? Tanto que a Bíblia cita algumas passagens, Jesus verteu sangue, foi vida, e verteu por conta da maldade do mundo, a maldade. A mulher do fluxo de sangue, existem algumas passagens,
né, que falam sobre sangue. Se a gente não sabe, 99% das doenças são emocionais, de causa emocional. Então, voltando. Se as pessoas tivessem sensibilidade para ver o quanto, toda vez que elas não machucam por algum motivo, que eu já falei que eu não vou entrar se é de propósito, se não é, se é sem ver, eu acho que isso seria interessante, porque sensibilizaria aquela pessoa que faz sem querer, ou que faz por uma inabilidade, ou porque faz sem consciência do que está fazendo. Você imagina toda vez que você ferisse uma pessoa emocionalmente e você tirasse dela o pior dela, que é a vida dela, né? Aí a gente entra, claro que tem um assunto muito extenso, mas imagina toda pessoa que te provocou a tomar uma atitude ruim, que te gerou um sentimento ruim. No meu caso, eu tive que sentar com o dono e pedir conta. Só que ele falou: Helena, ela me oferece dinheiro e você é o suporte dela, porque ela, o que ela fez? Ela virou para mim e mandou recado. Falou, é como se eu tivesse resistido ela durante tantos meses, e como ninguém resistia, eu resistia. E ela falou que eu não aguentava mais olhar para minha cara e me transferiu de filial. Só que naquilo que ela me transferiu de filial, eu perdi todos os meus agregadores, que eram as minhas comissões. Gente, eu purguei sangue, eu choro até hoje. Inclusive, já eu tenho orado e trabalhado isso na minha vida, que eu estou melhorando. Mas isso já vão para 6 meses que eu perdi meu emprego, eu estava com uma vida toda planejada, eu ia me mudar. Vocês não têm noção a mudança que foi na minha vida. Claro que eu aprendi várias lições pessoais, mas imagina se ela visse o sangue que saiu, que entornou dentro de mim, na minha mente, no meu coração e na minha vida, e de tantas pessoas que ela fez mal, né? Geraria uma sensibilidade? Talvez. Geraria uma mudança de atitude? Talvez. Geraria uma mudança no grupo, no comportamento? Talvez. Mas eu gostaria muito que as pessoas vissem o sangue que elas provocam na gente e a dor que elas provocam na gente, para sensibilizá-las, para a gente ver em forma de aprendizado, e aonde a gente não pode mais, porque diz o ditado que a gente não pode sangrar onde existem tubarões, mas às vezes o tubarão nos morde e a gente sangra, né? Então, que a gente possa meditar nisso, nesse final de semana. E eu queria muito que Deus desse uma visão, o mundo espiritual desse uma visão ampla para o ser humano, para que ele visse quando ele te maltrata no trabalho, quando um pai, uma mãe, um filho, um parente te machuca, quando uma criança é machucada, quando um idoso, quando somos violados de uma forma covarde, que o outro pudesse ver o como sangramos por dentro e o quanto aquela ferida pode sangrar por anos. Fica esse pensamento aqui, escreve se você concorda com isso, se você já passou por alguma coisa, e deixe seu curtir, deixe um comentário, para mim é super bacana. Um beijo. E se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto, relacionamento interpessoal, terapia cognitivo comportamental, psicologia, falar de relações humanas, falar de Deus, o que for, coloca aqui embaixo que a gente está aqui. Eu vim aqui para fazer um canal diferenciado sobre intelectualizando com a Helena, ou com a tia Helena. E para quem não sabe, agora eu trabalho em creche e essas crianças têm me ensinado muito. Inclusive, ver quando o coleguinha machuca o outro como sangra interiormente e sofre. Beijão!